A gente sempre ouve falar que a parceria entre a família e a escola é super importante para a educação, né? Mas como é que isso funciona na prática? O que realmente faz essa conexão acontecer? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que foi buscar as respostas de verdade, sabe? Indo muito além do que a gente costuma imaginar. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central é: o que de verdade leva uma família a se envolver com a escola do filho ou da filha? E olha, a resposta não está só nos eventos da escola ou em olhar o boletim, não. É uma coisa que vai bem mais a fundo. E para encontrar essa resposta, nada de achismo. Essa análise aqui se baseia num estudo super cuidadoso que ouviu centenas de famílias em entrevistas longas, detalhadas mesmo. O objetivo era entender o que elas sentem, o que elas pensam, sem filtro. Ok, vamos para a primeira grande descoberta. Antes de a escola sequer fazer um convite, a vontade de participar, a motivação, ela nasce dentro da própria pessoa, da própria família. São fatores internos, psicológicos. E a pesquisa identificou dois desses fatores que são, assim, a base de tudo. O primeiro é o que eles chamam de construção de papel, que é basicamente como a família enxerga o seu lugar nessa história. E o segundo é o senso de eficácia, que é aquela confiança de que sim, a sua ajuda faz diferença. Vamos olhar cada um com calma. Então, essa tal de construção de papel é a pessoa se perguntando: tá, mas qual é o meu papel aqui? É a ideia que cada um tem sobre a sua própria função ao lado da escola, e essa ideia é totalmente moldada pelas experiências de vida de cada um. E para a gente entender o peso disso, olha só que forte essa fala de uma das mães entrevistadas. Ela diz: eu abandonei a escola. O que eu vou fazer? Isso fica a cargo dos professores. Percebe? A experiência pessoal dela, de ter saído da escola, fez com que ela se sentisse totalmente de fora. Ela construiu para si mesma um papel de quem não pode ajudar, passando toda a responsabilidade para os professores. Aí a gente chega no segundo ponto, o senso de eficácia. Porque não adianta só a pessoa achar que tem um papel. Ela precisa acreditar que consegue desempenhar esse papel bem. É a confiança de que o que ela faz realmente importa e impacta o futuro da criança. Essa citação aqui resume tudo de um jeito perfeito. O senso de eficácia é aquele sentimento interno de eu consigo fazer isso. É essa certeza que dá o gás, a confiança para agir, para participar de verdade. É a pessoa se dar conta de que ela é uma peça-chave para o sucesso da criança na escola. Bom, então se a motivação começa de dentro, qual é o papel da escola nisso tudo? Agora a gente vai para a segunda parte, para entender como a escola pode alimentar essa motivação ou, infelizmente, até acabar com ela. Pensa um pouco. Qual é a sensação de entrar na escola? Parece um lugar aberto, acolhedor? Ou parece uma fortaleza, um lugar meio fechado? A atmosfera do lugar já manda uma mensagem muito poderosa. E essa diferença de percepção pode ser brutal. Olha só esses relatos. Algumas escolas, sem nem querer, passam uma sensação de intimidação, de eu não pertenço aqui. Já outras, desde a porta, comunicam: que bom que você veio, como a gente pode ajudar? E o mais legal é que isso não depende de grandes investimentos. A pesquisa mostrou o caso de uma escola onde a diretora mudou tudo com atitudes simples. Coisas como olhar no olho, sorrir, dar um bom dia caloroso. São gestos pequenos que transformam completamente a sensação de segurança e pertencimento de uma família. E além do ambiente em si, tem a força dos convites específicos. Esse exemplo aqui é genial. Imagina um professor que coloca uma perguntinha na lição de casa para a família responder junto. Com um gesto simples, ele está dizendo: a sua opinião, o seu conhecimento importam para mim. É um ato de mão dupla que fortalece a confiança de todo mundo. Ok, então, juntando as peças, fica muito claro, né? A responsabilidade não é só da família, nem só da escola. Uma parceria de verdade só funciona quando os dois lados estão caminhando juntos na mesma direção. E o ponto central de tudo, a base de tudo, é essa aqui: respeito mútuo. Sem isso, nada funciona. Os professores precisam enxergar as famílias como parceiras essenciais, e as famílias precisam se sentir respeitadas e valorizadas para querer contribuir. E aqui, nesse resumo, a gente vê a engrenagem funcionando. De um lado, a gente tem o que motiva a família por dentro, a maneira como ela vê seu papel e a confiança de que pode ajudar. Do outro lado, a gente tem o que a escola pode fazer para ativar isso. Criar um ambiente que abraça, que acolhe e fazer convites claros, que mostram que a participação é bem-vinda e importante. Uma coisa alimenta a outra. E para a gente fechar, fica a reflexão. Pelo que a gente viu, não precisa de programas gigantescos e caros para mudar o jogo.
Às vezes, um pequeno passo, um simples gesto de convite, de respeito, pode ser o começo de uma transformação enorme nessa parceria tão importante.